família Ramalho. Estamos, isso aí mesmo, meus irmãos, estamos já gravando a nossa primeira aula da terça-feira, ou seja, a primeira terça-feira do ano de 2023, primeira terça-feira. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Essa é a terceira aula da nossa matéria de escatologia bíblica, curso básico em teologia. Isso mesmo, agradecemos a Deus, né, pela vida de cada um de vocês. Vocês realmente descansaram um pouquinho da minha carinha feia. E vocês acreditem, né, que deu 8h10, eu já estava abrindo o computador. É a força do hábito, né? Aí meu filho: pai, hoje o senhor está de férias. É verdade, eu já estava fazendo as conexões. Eu falei: que coisa séria. E a minha vida ficou vazia, gente, mas eu tive necessidade, claro, né, trabalhando como nunca. Mas é engraçado, né, que é a força do hábito. Depois eu desliguei o computador meio triste. Não, hoje não, ninguém vai entender nada se eu voltar atrás com a minha palavra. Mas é assim mesmo, né? A gente aprende a ter essa necessidade de estarmos aqui conectados, ligados. É o carinho de Deus que nos leva a estarmos com essa conexão, né? Não apenas online, mas também conexão espiritual. Deixa eu dar algumas pequenas colocações antes de nós entrarmos na apostila, né? Os alunos que voluntariamente optaram, né, em fazer o trabalhinho das perguntas, né? Eu acabei de receber no dia de hoje, de amanhã, algumas últimas perguntas. Então eu preciso que você me dê mais uma semaninha para processar, corrigir as perguntas, e eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar cada grupo de 3. Por quê? Porque toda semana agora nós vamos ter essas perguntinhas, certo? Para alcançar 2 objetivos. Primeiro, motivar vocês, despertarem a vocês a lerem um pouco mais a temática de Apocalipse ou Gás, é para escatologia. ir dormir. Que alguém está com o áudio aberto. Ok, deixa eu ver aqui. Bom, vou repetir. O objetivo dessas perguntas tem 2. O primeiro objetivo é ajudar a fortalecer a nota de vocês, né, a nota final, e também motivar a vocês no sentido de exercitarem a leitura, interpretação de texto, para então vocês terem mais facilidade de responderem o grosso daquelas perguntas no final, né? As 94 questões que vocês vão entregar no final de fevereiro, entendeu? Esse é o objetivo. Nenhum aluno é obrigado, mas o aluno que quiser fazer e acertar, amém, é lucro. Então, o que eu vou fazer na próxima semana, antes da aula da terça-feira que vem? Então, eu vou liberar já as respostas do que ficou para trás com as de hoje, né? Então, quem quiser fazer ou responder as perguntas, não há problema, fica bem à vontade. Se você foi lá no grupo, nós já postamos, tá? E a gente concentrou tudo num texto só. Então, me permita usar uns 5 a 10 minutinhos só para ficar claro, para não haver nenhum problema, né? Não sei se alguém, aquele que seu irmão Leandro, que foi lá no grupo e chegou a ver as perguntas postadas. Alguém mais chegou a ver as perguntas postadas? Isso. Fique bem à vontade, é livre, é opcional, não é obrigatório, ok? É bem livre. Se você quer e pode, para fazer o acerto final, não há problema. Deixa eu ler as 3 perguntas, eu não vou ler o texto, que vai ficar muito tempo para a gente fazer a leitura do mesmo. Lendo Daniel 9:24, mencione todas as 6 características chamativas, as quais são as 6 razões das 70 semanas. No caso, você lendo Daniel 9:24, vai descobrir uma temática que nós vamos estudar, e está na apostila, sobre as 70 semanas de Daniel. E ali nesse texto, né, tem 6 características que são as 6 razões do porquê Deus estabeleceu as 70 semanas sobre a nação de Israel. Aí você vai, então, ler o texto e dizer para mim a primeira razão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Tem que ler o texto com atenção, tá? Tem 6 razões pelas quais Deus estabeleceu as 70 semanas. Pergunta número 2. Lendo Daniel 9:25, 26, quantos e quais são os períodos
de tempos proféticos mencionados neste versículo. Aí você tem que olhar com muita atenção a leitura dos 2 versículos. Aí você vai descobrir que ali tem um número X. Aí você vai me dizer se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, de tempos proféticos. Aí você vai me perguntar, como é que eu vou descobrir a diferença de um tempo profético para outro? Porque quando você lê o texto, você vai ver perfeitamente que o texto ele vai separar um fato, que é um tempo profético, de outro fato, que é outro tempo profético. Claro, se tiver mais de 2, mais de 3, mais de 4, você vai, na leitura, separar, entendeu? Os tempos proféticos através de fatos. É a dica que eu estou dando para você ficar ligado quando fizer a leitura, tá? E aí, quando você descobrir, você vai mencionar, então, os fatos de forma específica para cada um desses tempos proféticos. Então, leia com atenção Daniel 9, 25 e 26, e você vai ter que me dizer quantos tempos proféticos? 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais de 2, tá? Já dou essa dica. Tem mais de 2. E eles são definidos ou reconhecidos pelos fatos bem separados e bem definidos. A terceira pergunta, lendo Daniel 9, 25 a 27, aí você tem que ler o verso 25, 26 e 27. Quem você acha ou crê de quem se trata quando se refere ao ungido, olha que interessante, e ao príncipe que há de vir, que destruirá a cidade e o santuário? Aí você tem que ler Daniel 9, 25, 26 e 27. Aí você vai descobrir que ali nesses versículos se refere à expressão ou palavra ungida. Aí você tem que ir na pesquisa, você pode fazer uma pesquisa, né, na internet, na apostila, tem uma quantidade enorme de fontes. E aí você vai detectar quem é o ungido, a quem se refere neste texto, tá? E quem é o príncipe que há de vir, que destruirá a cidade e o santuário. Se você acertar as 3 perguntas, 75 pontos mais de bônus. No sentido, entende, de ajudar a sua nota final e de treinar melhor no questionário que está lá no finzinho da apostila. E deixo bem claro, estas tarefas não são obrigatórias, é uma opção que deixamos para o aluno. Se quer e pode, amém, faça. Se acertou, amém, ganhou a bênção. Se não quer e não pode fazer, não há problema, ninguém vai perder nenhum tipo de ponto ou sair no prejuízo. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Tá bem explicado? As perguntas da apostila, vocês se lembram? Qual é a data da entrega? A data máxima? Alguém se lembra? Eu dei uma data. 28 de fevereiro? Isto, 28 de fevereiro. Você pode entregar antes e, Pastor, no máximo, no dia 28. Sim, por favor. o que a irmã está perguntando é se as respostas do final da apostila estão na apostila. No momento que se lê a apostila, me acompanha, tá? A minha abordagem. No momento que se lê a apostila, número 1, no momento que se acompanha a aula e os alunos fazem as devidas anotações, número 2, e no momento que se lê os versículos, tanto mencionados na apostila, quando eu também mencionar em sala de aula, não vejo complicação em conseguir as respostas. Tudo vai depender do aluno seguir esses 3 passos. Primeiro, ler a apostila com atenção. Segundo, prestar atenção em tudo que nós falamos em sala de aula, inclusive a menção de textos bíblicos aqui e os textos bíblicos mencionados na apostila. Se o aluno seguir direitinho essas 3 linhas, não vejo nenhuma dor de cabeça nas respostas, né? Algumas destas perguntas, as respostas estão, mas aí a questão, o aluno vai ter que ler para chegar à conclusão. Isso chama-se interpretação de texto, que é o grande problema, né, da maioria dos leitores da Bíblia.
né? Lembra-se o que disse lá em Atos capítulo 8. Vamos lá em Atos capítulo 8. É importante a gente esclarecer isso, que se a gente está estudando a palavra de Deus, temos que entender qual a importância de uma leitura detalhada, né? De uma leitura sistemática. Vamos lá em Atos capítulo de número 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Verso 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Verso 30. Correndo Filipe, ouviu ler e o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Em outras palavras, irmãos, o eunuco não estava entendendo o que ele estava lendo, entende? Mas no momento que lemos a apostila, repito uma vez mais, no momento que lemos a apostila, lemos também, estava esquecendo, os slides. Quantos já pegaram os slides? Os slides. Alô? Isso. É um material muito vasto, entende? Mas as respostas vão ser facilmente encontradas, desde que o aluno exerça profundamente a sua leitura e se esforce, entende? Em fazer a devida interpretação de forma correta. Por isso, essa é uma das razões que eu estou usando esses exercícios, certo? Que eu quero levar vocês a lerem o texto e a interpretá-lo de forma correta. Haja visto que escatologia é difícil, não vou negar, é difícil, então, para superarmos as dificuldades da compreensão da matéria, primeiro ponto, ler, e redobrado, com muita atenção, nos agarrando em detalhes. E segundo, aprendendo pouco a pouco, entende? A dar significado e compreensão àquilo que estamos lendo. Então, esse é um problema bastante normal, não só na área da escatologia, mas em todas as matérias que envolvem teologia, né? Se nós não estamos entendendo o que estamos lendo, com certeza, né, teremos muita dificuldade de interpretar corretamente. Estamos de acordo com isso? Só vamos interpretar corretamente quando entendemos o que estamos lendo. Então, repito uma vez mais, leiam a apostila com atenção, procurem ler os versículos que são colocados na apostila, façam a ligação com as perguntas, porque algumas respostas, inclusive, se vocês olharem com atenção, isso aqui é uma dica importante, tem perguntas que elas trabalham, digamos, 4, 5, 6, todas elas agarradas. O que isso quer dizer? A resposta de uma pergunta, digamos, é um exemplo, eu não estou afirmando, por favor. A resposta da pergunta 23 vai dar uma margem para responder a 24. A 24 vai dar uma dica para responder a 25. A 25 vai dar margem para responder a 26. E assim por diante. Ou seja, preste muita atenção quando você está lendo as perguntas, porque algumas delas trabalham numa área exata, numa temática sequencial. Alguém já percebeu isso? Alguém já deu uma olhadinha lá nas perguntas? Isso. Então tem que prestar muita atenção. Esse é o objetivo desse trabalho. Como não vai ter prova, então eu quero exercitar vocês na leitura, que eu repito, que eu vejo que é uma enorme deficiência do povo evangélico. Claro que eu não vou corrigir essa deficiência do dia para a noite, mas eu quero ajudar vocês usando uma matéria que é difícil de ser compreendida, né? Entendida na sua maioria, exercitando o quê? Leitura. Então, olho bem aberto.
Você vai olhar certas perguntas que vão estar em cadeia, né? Vão estar 4, 5, 6, 7 falando quase do mesmo assunto e praticamente elas vão se respondendo uma à outra, uma à outra, uma à outra, tá? Qualquer dificuldade que vocês tenham no meio do caminho, eu estou à disposição para você me chamar ao telefone, me mandar uma mensagem de texto, me mandar um áudio. Eu não vou lhe dar resposta, mas vou lhe dar dica, tá? É como eu tive uma professora de matemática no passado e ela costumava dizer, ó, eu não vou te dar o angu feito, mas vou te dar o milho, a água e o tempero. E o botijão de gás. E aí você começa a cozinhar, entende, irmãos? Então eu não vou dar o angu pronto, não, mas eu vou dar o milho, pode acreditar, bem picadinho, bem arrumadinho, vou dar a água, vou dar o tempero, vou dar o sal, vou dar até a panela. Aí o resto é com vocês, na medida que eu estou aqui orientando, tá bom? Bom também rever a família Ramalho lá do Brasil, já apareceu primeiro, a família Ramalho daqui também apareceu. Pastor Anderson, tá bonito esse homem, né? A virada do ano, ele fez muito bem o pastor Anderson, está mais jovem, pastor, que é isso? Os meus olhos estão ficando escuros como de Moisés. Ou Jesus e a irmã Sabrina fez um negócio aí, um mistério na terra, né? Como diz no Rio de Janeiro, foi um banho de lua, graças a Deus. Bom rever então a vocês chegaram a tempo. Entenderam, então, essa questão do questionário da última página e essas perguntinhas? Entenderam bem? Se ainda fica algum tipo de dúvida, tá? Como o tempo de aula é um pouquinho apertado, você também pode se comunicar comigo ao nosso privado do WhatsApp ou nos chamar, que estamos aqui à plena disposição. Página pastor, 15. Sim, por favor. eu chequei aqui agora, eu não recebi o slide ainda não. Quando se eu pudesse, pode Ainda enviar não, para está mim. lá no grupo, eu postei no grupo. Ah, você postou no grupo? Não, peraí, No não. grupo, Ok. foi lá no grupo, porque eu cheguei à conclusão que para se mandar por e-mail, como é um arquivo enorme, pode causar dificuldade para chegar em alguns e-mails. Então, eu postei lá no grupo. Se alguém ainda está com dificuldade de fazer o download ou a visualização no grupo, me avisa que eu posto no seu privado do WhatsApp, com todo prazer. Ok. Mas que ninguém pode ficar sem esse material. Página de número 15, por favor. Página de número 15. Abissai, está me ouvindo, Abissai? Quero ter certeza. Sim, pastor, só estou acabando de jantar, já volto no visual. Não, maravilha. Deixa Deus te usar. Abissai, não atrapalha Deus, Abissai, por favor. Se você atrapalhar Deus de te usar, fica difícil. Então, deixa Deus te usar. Depois que ele acabar de te usar, aí aparece. Vamos lá. Ok, obrigado, pastor. Obrigado. Sem problemas. Página 15, como vocês já ouviram, né, que eu falei na última aula, né, que foi no dia 20 de dezembro, nós vamos nos omitir de ler certas partes da apostila, né? A apostila é um pouco extensa, tem muito conteúdo para ser desenvolvido, e na página 15 estamos falando de um dos fortíssimos sinais que apontam, né, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento, que são fomes. Agora, é interessante, né? Se você olhar ali lá em cima no cabeçalho, em cada 3,5 segundos morre um ser humano de fome. Isso é assustador. Mas essa estatística, se você for fazer uma pesquisa a fundo, é de 5 anos atrás. 5 anos atrás. É de 2018. Em 2022, depois da pandemia, ou seja, no ano passado, em março, se descobriu que em cada 1 minuto, um ser humano morre de fome. Aliás, 1 segundo, desculpe, porque aqui está falando cada 3,5 segundos. Então, o tempo caiu muito, ou seja, a proporção de mortes na face da Terra por fome tem aumentado numa proporção escalofriante, escabrosa, arrasadora. Até nos países de primeiro mundo, né, que costumamos chamar de primeiro mundo, como a União Europeia e até aqui mesmo nos Estados Unidos, está sofrendo uma crise de fome. Não, claro, comparado à América Latina, não comparado à África, não comparado à Ásia, mas está havendo fome. Olha só, vamos ler pelo menos essa parte aqui, só para vocês terem uma ideia. O esbanjamento de recursos nos países mais ricos está a conduzir a humanidade à sua própria extinção.
Como refere Peter Singer, bastava que nos países ricos deixasse de alimentar os animais domésticos à base de cereais e soja, e esses alimentos fossem distribuídos entre os necessitados para se pôr fim à fome no mundo. Ou seja, uma boa parte dos alimentos como cereais e soja, se você deve saber, eles são dirigidos a alimentar o que? Animais, né? Porcos, cavalos, galinha e outros. Essa quantidade de cereais, se fosse redirecionado para os seres humanos, a fome seria facilmente contornada em toda a face da terra. Mas se não bastasse a fome, tem a pobreza. O número de pobres não para de crescer e já chega a 307 milhões de pessoas no mundo. Para a agência da ONU, o dado mais preocupante é a tendência de que esse número aumente até 2015, ou seja, a estatística já é antiga, quando os países menos desenvolvidos poderão passar a ter 420 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. 2021 chegou uma pesquisa da ONU mostrando 645 milhões de pessoas. O número, então, deu um salto agressivo. Fomes, isso aqui é uma estatística antiga, tá? Não estou falando de estatística de 2, 3 anos, isso aqui é uma estatística de 5, 7, 8 anos para trás. Calcula-se que 815 milhões em todo o mundo sejam vítimas crônicas ou graves subnutrição, a maior parte das quais são mulheres e crianças dos países em vias de desenvolvimento. O flagelo da fome atinge 777 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, 27 milhões nos países em transição, como na ex-União Soviética, e 11 milhões nos países desenvolvidos. A subnutrição crônica não conduz apenas à morte física, mas implica frequentemente uma mutilação grave, nomeadamente a falta de desenvolvimento das células cerebrais nos bebês e cegueira por falta de vitamina A. Todos os anos, dezenas de milhões de mães gravemente subnutridas dão à luz a dezenas de milhões de bebês. Se você coloca em cima desse número que aqui mencionamos, 815 milhões, o percentual de 35%, e todos esses números que você tem aí, coloque 35% acima. É a estimativa para 2021 no planeta Terra. É muita coisa. Então, se calcula que em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas estão hoje sofrendo de uma forma crítica de fome. Eu não vou entrar nos detalhes que se referem à África, América Latina, Ásia e Oriente Médio, mas eu quero levar vocês ao livro do Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ver ali uma descrição do Apocalipse sobre a questão da fome, que ela já existe, só que na tribulação ela vai alcançar proporções avassaladoras, destruidoras. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 5 a 6. Eu peço redobrada atenção na leitura deste texto. É um dos textos também bem difíceis, que a maioria lê, como caiu no problema do eunuco. Não entende por quê? Porque não se avalia o que está por detrás deste texto, ou seja, o pano de fundo histórico e o pano de fundo cultural. Apocalipse 6, 5. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Aqui está falando da abertura dos selos. Primeiramente, vamos deixar claro. Quando será o tempo da abertura dos selos? A resposta: primeira parte da tribulação. Aqueles gráficos dos slides que eu enviei para vocês mostra uma tabelinha, tá? Da grande tribulação, da tribulação, e mostra perfeitamente as divisões, né? Primeira parte de 3 anos e meio e a outra segunda parte de 3 anos e meio. Lembre-se, se você já visualizou o gráfico, a primeira parte dos 3 anos e meio, os 7 selos serão abertos
e as 7 trombetas tocadas. O detalhe é que não se sabe se seguirão uma ordem cronológica, ou seja, se primeiro abrem-se os 7 selos e depois tocam as 7 trombetas, ou selos e trombetas trabalham de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Quando você lê atentamente o texto, dá a entender que selos e trombetas acontecem quase que ao mesmo tempo, ou seja, um selo é aberto, uma trombeta é tocada. Outro selo é aberto, outra trombeta é tocada. Isso você tem que ler o texto, que você vai captar o sentido de simultaneidade, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, que é diferente das taças, né? Quando você lê sobre o derramamento das 7 taças da era de Deus, aí você vê que elas vão dominar uma única linha de tempo, que é a segunda parte da tribulação. Irmã Vanessa. Pastor, eu ouvi um pastor falando que nós estamos mais ou menos em Apocalipse 6, versículo 13 e 14. Procede? Não, porque a igreja está na terra ainda. Para isso acontecer, a igreja já teria que ter se retirado. É o que eu estou falando. A abertura dos selos e o toque das trombetas só acontecem cronologicamente falando depois que a igreja se retira da terra. Só para vocês entenderem, o capítulo 4, depois vamos ler com mais calma, com mais tranquilidade, o capítulo 4 do livro do Apocalipse fala do momento do arrebatamento da igreja. Se você nunca prestou atenção, a gente vai ler esse capítulo, né, ele é um capítulo médio, não muito comprido, e aí você vai detectar ali o momento do arrebatamento da igreja. O capítulo 5 fala da adoração dos 24 anciãos no céu, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 6 já mostra o planeta Terra mergulhado de cabeça dentro da tribulação. Então, não procede. Então, o capítulo 6 é voltado para a tribulação, ou seja, a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. Essa é a grande dificuldade que 90% dos pregadores e estudantes da Bíblia têm em entenderem essa linha cronológica do livro do Apocalipse, porque é realmente difícil. Se você não lê texto com contexto, pode dar um pouquinho de problema. Mas vamos lá, Apocalipse 6:5, olha o que diz. Aqui está falando da abertura do terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo, vem. E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. É os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já ouviram falar? Os 4 cavaleiros do Apocalipse? Quem já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? E isto. E aqui então estamos falando do terceiro cavaleiro. Então vi, eis um cavalo preto, presta atenção aqui na descrição, um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. É um texto difícil para se interpretar, mas vamos então usar a tipologia bíblica, que é uma matéria que vai só ser estudada lá no bacharel em teologia, né? Mas vamos entrar em alguns pormenores interessantes. Uma medida de trigo por 1 denário. Essa palavra no texto original, medida, fala de 1 libra. Existem algumas traduções, não sei se você tem essa tradução, mas existe uma tradução de Almeida que diz 1 libra de trigo por 1 denário. E essa libra é a mesma libra que se usa aqui nos Estados Unidos, 0,454 gramas. Quem sabia que 1 libra pesa 0,454 gramas? Alguém sabia disso? Se não sabia, anote, isso é importante. Tá? Então, 1 libra
corresponde a 0,454 gramas, menos de meio quilo, né? Menos de 500 gramas. Muito bem, mas vamos colocar para título de arredondamento, tá? Uma medida de trigo, ou seja, 1 libra, certo? Ou meio quilo de trigo por 1 denário. Alguém se lembra o que significa o denário? Ou o que significava nos tempos bíblicos do denário? Alguém se lembra? Denário. Vamos lá. É a moeda, 10ª parte. Mas especificamente ela se referia não Seria, apenas pastor, o pagamento de um dia de trabalho? o pagamento de um dia de trabalho, porque a gente se equivoca, né? Denário, 10, mas não se trata disso, né? É que a gente procura fazer associações de prefixos verbais, mas anote aí, o denário correspondia a 1 dia de salário. Me acompanhe então, vamos trazer para a realidade que vivemos hoje aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos imaginar que alguém trabalhe, não importa em que profissão, ela ganhasse $500 por semana, trabalhando de segunda a sexta. Estão me acompanhando? Um trabalhador, ok, tem seu trabalho, não importa qual, mas ele ganha $500 por semana, baseado em segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, baseado em 5 dias de trabalho. Se ele ganha $500 por semana, baseado em 5 dias ou uma semana laboral, quanto, teoricamente ou tecnicamente, ele ganharia por dia? 100. 100. Isto. Segura aí. Meio quilo de trigo, vamos trazer para a nossa realidade de hoje, tá? Para nós entendermos bem essa questão. Meio quilo de trigo, valendo o quê? A paga de um dia de trabalho. Trigo é a matéria-prima de que alimento? Muito apreciado. Pão. Eu sei que pão. Está percebendo, então, a gigantesca inflação que vai se abater no período da tribulação. O pão vai estar tão caro, tão caro, tão caro, que meio quilo de pão estaria na tribulação equivalendo ao salário de um dia de trabalho de um empregador, de um trabalhador. Opa, isso não é exagero, não. Isso aqui é o que o texto está nos apresentando. E é assustador. É assustador. Hoje se paga o quê? Em Massachusetts ou em New Jersey por 1 quilo de pão? Vamos dizer $2, $3? Sim ou não? Aqui na minha cidade vende 3 pães por $1. Que não chega a 1 quilo. Vamos Não. colocar aí na pior das hipóteses. Cada pão é 50 gramas, pastor. 50 gramas. Então vamos colocar aí para fazer 1 quilo. 150 gramas. Vamos lá, então lá. 150 gramas por $1. 150 gramas por $1. Então vamos 150 por 7, quilo tem 8, 1.000 gramas, né? 1.000 gramas. Quem é bom de matemática aí? 6. São 4 20 dólares. pães. $4. 20 pães. 4. Em torno de $4 a $5. Anotem aí. Então, em torno de $4 a $5 hoje, na pior das hipóteses, que é o que se pagaria aqui por 1 quilo de pão. Agora, imagina na tribulação. O pão, meio quilo valendo o salário de um dia de um trabalhador. Não se trata de uma inflação louca, sim ou não? Completamente louca. E olha o que diz no conteúdo, no restante do texto. 3 medidas de cevada por 1 denário. 3 medidas. Então, como já falamos, a palavra medida aí significa libras. Então, seriam o quê? 3 libras de cevada. A cevada é a matéria-prima de qual material, de qual alimento, o que se usa mais a cevada? Vamos lá, alguém se lembra? Trigo? Fazer Não, pão? cevada. O trigo, a matéria-prima do trigo é usada para quê? Para confeccionar pão. E a cevada? Fubá. Fubá, não necessariamente. O fubá é milho. E a cevada? Ninguém está se lembrando, não? Aveia? Não. Cevada se faz bebidas.
Exatamente. Cerveja. Cerveja. Tem pão de cevada também. Não sei se vocês já viram no supermercado. Tem pão de cevada, só que ela não é fermentada, né? Até o meu filho uma vez brincou: pai, vou comer pão de cevada para ficar bêbado? Não, não necessariamente, porque a cevada, quando ela não passa pelo processo de fermentação, ela lembra um pouco o trigo, só que é escuro. Já ouviram falar aquele pão preto? Também conhecido como pão de centeio? É mais conhecido como pão de centeio. Então, é o chamado wheat brown bread, aqui nos Estados Unidos, né? Então, o pão preto é o pão de cevada, que é um pão com menos carboidrato, número de açúcar reduzido. Então, 3 medidas, ou seja, 3 libras de cevada por 1 denário. Em outras palavras, o nível da caristia vai ser exorbitante. Exorbitante. Não sei se vocês estão sabendo, já existem 14 países na Europa que estão passando grande inflação, grande. Posso mencioná-los aqui: Espanha, Inglaterra, França, Bélgica. Esses países estão entrando num empobrecimento extremo, coincidência ou não, depois da pandemia, depois do Covid. E se vocês não estão sabendo, o Covid reiniciou com toda a força, sabe aonde? Quem sabe? Tem um país lá do outro lado do planeta que o Covid voltou com China. força. China. China, irmãos. E não sei se você hoje acompanhou as notícias, já atravessou as fronteiras. Índia já constatou casos graves de Covid. Tailândia, Camboja, Tibete, Mongólia, Azerbaijão. Irmãos, agora é uma questão de tempo, só Deus para ter misericórdia. E essa nova, digamos, esse novo brote do Covid está vindo para arrasar. Só a misericórdia do nosso Deus. A gente olhando esse cenário, muito pregador dizendo aí, 2023, o melhor de Deus. Rapaz, o melhor de Deus já veio na cruz do Calvário, Jesus Cristo, né? Na manjedoura e no Calvário. Então, o melhor de Deus para nós, sabe o que vai ser? O arrebatamento. Porque vai ficar insuportável viver nesta terra. E tem gente fazendo planos, né, enormes. Não, 2023, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é errado fazer planos. Entenda isso aqui. Não é errado em nada fazermos planos, é tudo justo, tudo nobre, mas vamos ouvir o que Jesus falou: trabalhai até que eu venha. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar derramando o nosso suor, mas vamos colocar mais agora do que nunca o nosso foco para cima, porque o negócio está estranho e a tendência é piorar. Sim. Eu não sei aí no estado do senhor, mas aqui o poder de compra aqui está um absurdo. As coisas que encareceram demais. Aqui no meu condomínio, a casa que eu estou pagando $2.000, o meu aluguel, está se pedindo de 3 a 3.600 o aluguel. Estou sabendo que em Massachusetts, em algumas áreas, não todas, tem apartamentos de 2 quartos que estão pedindo 4 a 4.500. Ou seja, a inflação está arrasadora, galopante. Você costuma ir ao mercado ver o preço da comida? Tem gente que até fechou o olho, não quero nem saber. Mas quem faz a compra da casa não é minha esposa, não sou eu. E tem semana que eu quase infarto. Falei, essa mercadoria, semana passada no Walmart estava esse preço e agora, aí eu vou com a maquininha. Não é querendo ser paranoico, irmãos. É porque assusta. Está lá 25, 30, 40%, né? Antes eu comia um pouco de carne, um pouco de peixe. Agora, como diz meu filho, estou cacarejando quase todo dia. Aqui em Manhattan, pastor, você vai no Costco e você não gasta menos de $600. Eu já falei pro meu esposo, não vou mais no Costco, não. Ó, minha irmã, Aí vai só no BJ's agora. está profetizando a nossa pastor, situação está mais caro aqui. comer legume? Verdura está mais caro? Concordo. Ou seja, nós estamos numa situação perigosa. Não temos para onde correr. É o que eu costumo dizer aqui para minha família. Quando eu agradeço o alimento, né, eu faço fazer um pequeno culto. Senhor, obrigado. Chegou na mesa.
a provisão, a bênção do Senhor. Mas o negócio está feio, gente. Se a gente parar para olhar com carinho, não é questão de ser paranoico, não. O negócio está estranho demais. Fora, não sei se vocês estão acompanhando, está havendo desabastecimento. Não sei na sua área, mas eu passei quase um mês visitando 9 Walmarts, uma distância de 4 a 20 milhas. E é assustador a quantidade de estantes vazias. Alguém já teve essa experiência nas últimas semanas aqui nos Estados Unidos? É assustador, gente. Está havendo desabastecimento. E eu tenho uma notícia não muito boa. Vai piorar bastante. Tem gente que está desesperada, né? Guardando comida. Eu conheço uns americanos que estão bem paranoicos. Não, vamos comprar água, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Irmãos, nós temos que confiar na provisão de Deus. Está estranho? Está. Vai ficar pior ainda? Vai. Mas como servos de Deus, se nós não confiarmos, vamos ficar doidos. Vamos voltar todo mundo bater pino na cabeça, ficar todo nervoso, porque aí nós temos que colocar nossa confiança na provisão de Deus. As coisas vão piorar muito. A fome vai triplicar. A previsão da Unesco é que a incidência de fome no planeta Terra vai triplicar. Eu li ontem no site da Unesco. To get to triple. Eu falei, uau! Se a coisa vai triplicar, então, irmãos, vamos glorificar a Deus. Influenciou muito também, né, pastor? A guerra da Ucrânia, entre aspas, né? Porque aí tem um fundo político muito sério, que tem criado boicotes desnecessários. E uma Sabrina quer uma participação. Fique à vontade. O seu som está um pouquinho baixo, irmã. Ou a senhora está muito longe do microfone, ou o seu som está bem baixo. Está melhor agora? 100%. Algumas teorias que dizem que os Illuminati, né, os Rockefellers, e os que comandam o mundo, que eles soltaram o vírus justamente por causa da comida. E não vai ser a primeira rodada de vírus, mas eles vão tentar eliminar, porque eles já têm os bunkers, que é onde eles vão se esconder, aparentemente é onde já tem comida para eles, para poderem comer. Um dos motivos do Covid, eles dizem que foi isso. Isso não é uma teoria de conspiração, isso já é um fato comprovado. Vocês já ouviram falar dos caixões de chumbo da Carolina do Sul? Já ouviram falar? Já. Eu passei por lá 7 anos atrás e eu vi com os olhos que esta terra não há de comer, junto de uma unidade do FEMA, que é o Departamento dos Estados Unidos de Defesa do Meio Ambiente. Eu vi, eu fiquei assombrado. Como é que eu cheguei lá? Conheci um general aposentado do Exército Americano, há alguns anos atrás, em Baltimore, e ele me convidou para ir ao FEMA. Quando eu fui ao FEMA, fui em Washington, fui em Baltimore, e ele me levou até a Carolina do Sul. Quando eu peguei meu celular para fotografar, ele fez assim, não faça isso, aqui é terminantemente proibido. Mas esses caixões, o que são? Vai haver uma redução de contingente, ou seja, a população dos Estados Unidos e do mundo, ela necessariamente será reduzida. Como assim? Não, esse general falando, né? Ele é um general aposentado, né? Chama-se McAllister. O primeiro nome ele pede para nunca divulgar, por uma questão até mesmo de segurança, né? Ele é evangélico, servo de Deus, membro de uma igreja batista em Baltimore. Eu fiquei muito impressionado. Mas isso há 7 anos atrás. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Não se assuste. Mas já está tudo preparado para uma redução drástica, tanto na população dos Estados Unidos como do mundo, né, para que a questão dos alimentos possa alcançar a um grupo, a palavra que ele usou, to a privileged group of people in the world, ou seja, para um grupo pequeno, privilegiado de pessoas. Então, o que a gente pensa que é teoria de conspiração, irmão, são fatos, que a mídia não está aí, né? Ela não lança isso, porque isso vai causar o quê? Um pânico mundial, que não é a intenção dos Illuminati, mas eles já estão trabalhando com toda a força, Só você parar a atenção e observar as notícias que envolvem inflação, abastecimento de alimentos e corrida armamentista. Aí vocês vão descobrir todo um cenário bem sinistro e já bem definido aos nossos olhos. Irmã Bernadette, por favor.
Paz do Senhor a todos. Em junho, eu fui numa viagem missionária ao norte da Bahia, uma região que fica 3 horas ao sul do Piauí. E, assim, lá não tem nada, né? Não tem água encanada, não tem nada. Então, quando você chega lá, você não pode nem beber a água deles, você não pode mal comer o que eles comem, né? Eu comi por educação. Uau! E aí eles lá comem cacto, comem, assim, frango é muito raro, as crianças, assim, parece que a gente está na África mesmo, né? E lá, assim, além da comida ser extremamente cara, parecia que eu estava aqui em Vitória, né? Aqui no Espírito Santo, parecia que eu estava aqui na capital, de tão cara que é. Eu passei 3 dias lá e eu gastei o mesmo tanto de comida como se eu estivesse aqui em Vitória. E, além disso, eles fazem isso com o povo lá, o Uber lá cobra R$ 180 por pessoa para levar da aldeia, do quilombo, até a cidadezinha, entendeu? Para Não resgatar faz sentido isso. Não o faz dinheiro sentido. da gente econômica. 180? Que isso, minha irmã? Por pessoa. E Não aí faz eles não sentido isso. acesso à internet, o acesso deles à comunicação é o seguinte: a prefeita da cidade, a cidade chama Boninal, Bahia, região extremamente norte, na Chapada Diamantina, é um lugar de extrema pobreza, assim, é surreal. Aí eles colocam uma cabine, assim, faz um quadrado, 1 por 1, colocam uma mulher lá dentro, trabalhando, ganhando, sei lá, 1/5 de um salário mínimo ou até menos. E aí lá eles têm acesso à comunicação, assim, vai lá, bate na janela da menina, a menina manda o WhatsApp para que eles querem, né? E eles não têm Uau! como sair lá, e é muito pobre, e não é que eles precisam, assim, de comida, eles precisam de orientação. Professora lá, auxiliar, ganha R$ 125. Eu não acreditei. Eu fui olhar na internet, porque lá eles não têm transparência, né? Como o senhor sabe, todo mundo aqui sabe, na região norte e nordeste do Brasil, a gente não tem transparência, não existe. Você entra no site do governo, não tem nada. Eu achei que era mentira quando a senhora falou para mim que ela ganhava R$ 125 por mês para ser professora. E lá é assim, é extrema pobreza. E não vai muito longe, não. Aqui onde eu moro, tem 3 supermercados grandes, 4 supermercados, quer dizer. O meu esposo acabou de falar que um pão de iogurte está R$ 1, né? Você vai no supermercado, você compra R$ 100, você compra uma sacolinha. E olhe lá, se não for uma coisa muito cara, né? Eu falo pelo condomínio que eu pago aqui, é R$ 600 o condomínio. Uau! Uau! A vida é muito cara, a escola é muito cara, tudo muito caro, está muito caro, só Deus não pode dar Estamos vivendo uma realidade, em outras palavras, agonizante, entende? agonizando. Aí agora, o pessoal comunismo de esquerda, né, que quiseram colocar o presidente aí, né, vai rir pelo amor, né, vai ser tudo por causa do amor. Vai ser R$ 150 por pessoa, e se você for viúvo ou solitário, você vai ganhar R$ 150. Estava ruim com 600, né, agora por amor vai ficar menor. Analisem, o que eu vou dizer não é uma imposição de ideia minha pessoal, vai ser um fato bíblico e escatológico. Todos os planetas do planeta Terra, aliás, perdão, todos os países do planeta Terra, eu creio que eu já fiz esse comentário, se eu não fiz, eu faço, se eu já fiz, repito, terão que necessariamente se transformar em países de tendência de esquerda. Por quê? O anticristo, para solucionar o problema do planeta Terra, seja fome, problemas sociais, problemas políticos, ele precisa encontrar esse planeta arrebentado, completamente destruído, naufragado. E quem melhor que vai fazer isso que é o próprio anticristo? Veja só que estranho, que ironia, né? Então a esquerda tem que ter o poder no planeta inteiro, porque vai naufragar todo mundo. E depois de naufragado, quem aparece no cenário para levantar, para restaurar? O anticristo. Então, tudo que está acontecendo tem um segmento profético, ainda que eu entenda que os brasileiros ficaram frustradíssimos que a esquerda sumiu, tá? Não sei se vocês sabem, alô, presta atenção. Hoje, nos Estados Unidos, quem governa aqui? A direita ou a esquerda? A esquerda. Analisa, isso é A América sério. do Sul é toda esquerda agora. Agora, era o Brasil o único que fazia resistência. Agora toda, não a América do Sul, a América Latina, toda.
Sim, irmã Adalu, desculpe, fale. Não, falhou aqui, saiu, mas na hora que vocês estavam falando sobre o FEMA, falando sobre os lumináticos, essas coisas todas, nessas casas que eu trabalho, eu fico assim, eles são tão inteligentes, eles são tão dotados, espertos, assim, mas parece que eles estão alienados ou eles se sentem protegidos de alguma forma. Porque quando você conversa com eles e você entra assim, você mostra, falando algumas coisas, eles dão como tipo assim, não é bem por aí, as coisas não vão ser bem assim. E a crise, as coisas, assim, meus netos vão sentir isso, meus filhos, eu falo para eles, não, quem vai sentir isso vai ser vocês, já vai cair em vocês. Aí dá a sensação que eles se sentem protegidos de alguma forma. Sabe, a gente que trabalha nessas casas, você entra em casas de pessoas muito ricas, e pessoas, assim, muita coisa, e você olha para eles, a forma deles reagirem, eu penso assim, será que eles pensam que eles estão protegidos? Mas acho que quando cair a ficha e a realidade, eles vão ver que eles não têm proteção, porque eles ainda devem ser muito baixos em cima dessa escala desse povo aí. Tem duas situações, irmã Nalu. Alguns definitivamente se sentem protegidos porque pertencem a uma elite. Mesmo que sejam muito adinheirados, tenham dinheiro, sejam ricos, definitivamente, alguns realmente pertencem a uma elite. Por outro lado, mesmo tendo dinheiro, como a senhora acabou de falar, alguns realmente estão completamente alienados, não estão entendendo absolutamente nada. A ficha ainda não caiu, certo? Mas eu lhe garanto, metade da população americana está numa completa alienação, não é com eles, mas a outra metade definitivamente se sentem protegidos por causa dos Illuminati, que eles governam, né, o sistema financeiro de uma forma avassaladora, né? A irmã Ilana mora em Nova York, toda a cidade de Nova York está debaixo do controle deles, né, pelos Rockefeller. É assustador. Toda. Irmã Bernadette. Aqui também. Aqui no estado do Espírito Santo, toda cidade que você chega tem um símbolo da maçonaria, dos Illuminati, duas maçonarias só aqui no meu bairro, e o povo que a gente conhece, que é da maçonaria, eles... não, o irmão vai me ajudar, né? O irmão vai vir... Isso que a irmã Bernadette está falando é um fato. Os maçons são um dos braços dos Illuminati, né? Os Illuminati têm vários braços, né? Em torno de 8 braços. E a maçonaria é o mais forte. Agora, anote que eu vou dizer isso a você, faz parte da matéria, e você pesquisa e vai descobrir. Por que houve uma resistência tão grave e agressiva contra Bolsonaro no Brasil e Donald Trump aqui? Aí você vai descobrir um negócio fantástico. Os dois eram de direita, e os dois, escute essa, você vai ter que pesquisar isso, foram os dois únicos presidentes que não foram maçons. Bolsonaro comprovadamente não foi membro da maçonaria, não foi, nunca. Donald Trump tampouco. Se você fazer uma pesquisa detalhada, todos os presidentes americanos, desde George Washington, em janeiro de 1789, até antes de Trump, ou seja, Barack Obama, todos maçons, Illuminati. Trump quebra a regra, e por isso que ele foi atacado pesado. Aí quem volta agora? Biden, maçom. Católico e maçom. Não tem problema, os maçons não tem problema de serem católicos, de serem espíritas, de serem budistas, eles comungam todo e qualquer tipo de religião. Aí você pesquisa no Brasil, o que acontece? Todos os presidentes do Brasil, desde Deodoro da Fonseca, alô, quem se lembra? Marechal Deodoro da Fonseca, deu o grito da República em novembro de 1889, maçom. Floriano Peixoto, segundo presidente brasileiro, maçom. Prudente de Moraes, o terceiro presidente, maçom. Benjamin Constant, maçom. Afonso Pena. Irmãos, todos, com a exceção de quem? De 2. Getúlio Dornelles Vargas. Foi provado que nunca foi maçom, por isso que o governo dele deslanchou. Mas bloquearam ele. Ele teve 2 mandatos. No segundo mandato, ele não aguentou a pressão da maçonaria, se suicidou com um tiro no peito, em 1954. E depois, o próximo presidente não maçom, Jair Messias Bolsonaro.
todos os presidentes brasileiros maçons. Luiz Inácio da Silva Lula não é diferente. Michel Temer, maçom. Dilma Rousseff, maçom. Collor de Mello, maçom. A lista é longa. Isso explica, então, que agora a esquerda está exatamente no plano profético aonde deveria estar, porque vai arrasar com todo o planeta Terra, vai afundar econômica, política e socialmente. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer o anticristo no cenário e vai ser o salvador da lavoura. Então nós temos que orar muito, tanto pelos Estados Unidos, que vai entrar numa recessão econômica terrível, 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 está se esperando esse ano uma enorme bolha. Temos que orar pelo Brasil, que infelizmente também vai entrar numa situação caótica, mas tudo está dentro do programa. Fome tem que aumentar a inflação, tem que aumentar a caristia, tudo, está tudo caminhando direitinho, irmãos. Na minha cabeça ou na sua, está tudo errado. Mas no plano profético está tudo funcionando fantasticamente bem. Sim. Não, e tem que orar também pelos crentes que ajudaram o anticristo, né? Voltando na esquerda. Que é mais grave. Isso aí de tudo que o mais grave foram os crentes que ajudaram. Aí já vai voltar o negócio do aborto, vai voltar muitas coisas. E fora os aqui que torceram pelo Biden em troca de um documento que nunca vai chegar. Como no Brasil é a mesma coisa, a irmã deve saber disso, né? Do Brasil, quem apoiou massivamente, é estranho que eu vou dizer isso, não sou político, não estou tomando posicionamento político, por favor, longe disso, mas vamos aos fatos. Está vindo à tona. Quem tomou um posicionamento político em favor de Lula, ainda que digam que foi a eleição corrompida, fraudada, e eu acredito nisso, mas você vai descobrir crentes. E isso que dói no coração, né? Que ajudaram a esquerda a ganhar. Mas está tudo trabalhando no cronograma. Irmã Sabrina, ia dizer alguma coisa para a gente passar para o próximo segmento? De novo o seu som caiu. Por alguma razão, você deve ter tocado aí caiu de novo o seu som. Está distante, não consigo lhe ouvir. Melhorou? Agora sim, mas só tirou o seu rei de foco. Contado. O senhor crê que a igreja verá um pouco da atuação da tribulação do anticristo? 100%. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu creio que eu já falei um pouquinho dessa temática, mas nunca é demais voltar a bater na mesma tecla. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu tomar um tempinho aqui bem rápido, não vou tomar mais de 10 minutos, só para vocês entenderem o cenário. Qual a razão que o Espírito Santo leva Paulo a escrever essas duas cartas à igreja em Tessalônica, no norte da Grécia? Resposta: o imperador romano Nero começa a lançar uma pesadíssima perseguição contra os cristãos em Roma. Escute bem. A perseguição chegou numa proporção tão extrema, que começou a soar um rumor, correr um rumor. Ei, a igreja foi arrebatada. Por quê? Vocês estão dizendo isso? Está ali, ó, o anticristo. Está arrebentando com os cristãos. Olha a perseguição, olha a quantidade de cristãos que estão sendo levados para as arenas, sendo estraçalhados pelas feras e pelos gladiadores. Então ficou a ideia forte, o rumor forte na cabeça da igreja em Roma, como em toda parte do Império Romano onde havia cristãos, e o anticristo já estava presente na terra, desencadeando uma perseguição sem precedentes. Aí o Espírito Santo chega e fala: Paulo, a coisa não é assim. Manda esta carta aos meus filhos ali em Tessalônica, porque a coisa ali está crítica, não é só em Roma, não é só no Império Romano, mas em toda a área da Tessalônica. Então manda essa carta e esclarece o fato. Aí ele entra com o capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, de Tessalonicenses. Aí o Espírito Santo usa Paulo, e Paulo diz o seguinte: ó, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: irmãos da igreja em Tessalônica, tranquilos,
No que diz respeito ao arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, né, porque está falando aqui, a nossa reunião com ele. Anotou aí? Essa expressão, nossa reunião com ele, é o arrebatamento, ok? Nós vos exortamos, quer dizer, queremos dar o seguinte aviso, versículo 2, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Está vendo aí, dia do Senhor? Então, estavam imaginando que já estavam na tribulação, porque essa expressão dia do Senhor na Bíblia tem 3 significados, mas o significado aqui se aplica ao que? Ao período da tribulação. Então, os tessalonicenses estavam pensando, caramba, Nero está aí, ele é o anticristo, a igreja foi embora, estamos na tribulação, estamos no dia do Senhor. Mas, olha, presta atenção no versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque estava muita gente naquela época sendo enganada devido a essa situação da perseguição. Porque isto não acontecerá. Isto o quê? Aí você tem que ir lá para o contexto. Isto o quê? A reunião, a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento. Anote isso aqui é interessante, porque a gente não lê, às vezes, o texto pelo contexto, a gente lê o texto isolado. Se eu leio qualquer texto da Bíblia isolado, esquece. Eu vou ter a minha própria interpretação. Por isso que os mormons, quando pegam a Bíblia, distorcem, porque eles dão o quê? Uma interpretação isolada, sem contexto. Por isso que os testemunhos de Jeová, quando eles leem um texto, eles pegam o texto o quê? De forma isolada, não levam em consideração o contexto. Por isso que os adventistas, quando pegam a Bíblia, leem o texto sozinho, isolado, dão uma interpretação que não tem nada a ver com o contexto. E o contexto pode ser imediato, ou seja, o grupo de versículos que está antes ou depois, ou o contexto remoto, que fala do mesmo assunto em mais de 3 textos dentro da Bíblia Sagrada. Então vamos lá, voltando ao versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, repito, o arrebatamento, que é o isto não acontecerá, ou seja, o arrebatamento não vai acontecer. Como é que eu sei que é o arrebatamento? Eu vou lá no versículo 1 do capítulo 2. Então, eu tenho que levar em consideração a interpretação deste versículo 3 pelo contexto. Qual é o contexto? Versos 1, versos 2 e versos 3. Estão me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? Isso. Porque isto não acontecerá. Volto a repetir. Isto o quê? O arrebatamento. Sem que, primeiro, aconteçam 2 fatos. Quais são esses 2 fatos? Lê aí, alguém está lendo comigo? Então, o arrebatamento não pode acontecer sem que primeiro aconteçam 2 fatos. O que diz aí nesse texto? Alguém está lendo comigo? Apostasia. Apostasia. Olha a ordem dos fatos. Aqui é uma ordem cronológica. Então, primeiro fato, apostasia. E o segundo fato? Revelado o homem do pecado. Na minha tradução diz o homem da iniquidade e o filho da perdição. Filho Anota da aí, perdição. separa isso aí. Então, primeiro tem que vir a apostasia. O que é apostasia? O desvio da fé. A bagunça que hoje estamos vendo em muitas igrejas, trazendo o mundo. Irmãos, tem igreja que você não sabe se é igreja. É um mundão dentro. Vale sexo ilícito, vale drogas, né? Troca de casais. Estou falando de igreja. Eu não vou entrar em detalhes por ética, mas aqui em Orlando tem um igrejão, não vou dizer, nem quero que você tente imaginar. Um igrejão daqueles, enorme. Vale tudo. Não vou entrar em detalhes. Tá? Conheço famílias aqui que já passaram por essa igreja e já deram um testemunho, não testemunho, do que é ali dentro. É só um exemplo. Tem centenas de igrejas apóstatas, não só aqui em Orlando, mas aí em Massachusetts, New Jersey, em todos os Estados Unidos e em todo o mundo. Nunca se viu um período de tanta apostasia, ou seja, de
tanta bagunça, de tanto mundanismo invadindo assim, em cheio, dentro das igrejas, em nome do quê? Em nome de fama, em nome de poder e em nome de dinheiro. Quando estão me entendendo, gente? Hoje é muito fácil uma igreja se corromper no momento que ela tem a fama dele dinheiro. O evangelho agora está sendo avaliado pelo que é, e não pelo que se tem, não pelo que é. Algumas igrejas e ministérios estão preocupados com fama, com dinheiro. Estão valorizando os seus ministérios mais do que o próprio evangelho. Isso está aqui, isso está no Brasil, está acontecendo em todo o planeta Terra. Quantos estão me entendendo, gente? Apostasia. Irmã Bernadette, tem algo a dizer? Vamos lá. Sodoma e Gomorra foi pior do que nós, ou nós vamos ser piores do que eles? Nós estamos ganhando de longe, meu irmão. Sodoma e Gomorra se sente envergonhada, humilhada. Não estou exagerando em nada, irmãos. Pastor Irmãos, Dória. antes que o Elton disse, San Diego, Califórnia, anota aí, San Diego, Califórnia, a maior igreja de homossexuais e lésbicas dos Estados Unidos, está lá. Mais de 8.000 membros. Os pastores são 2 casais de gays e 2 casais de lésbicas. E é uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos. Eles têm mais de 1.600 congregações espalhadas nos 50 estados. Sodoma e Gomorra, pintinho, micróbio, filhote, diante do que nós estamos vivendo. E a tendência é piorar mais ainda. Apostasia. A apostasia já está. Escute, anote aí. A apostasia. Alguém tem dúvida que estamos vivendo dias de apostasia? Sim ou não? Com profano, colocando a Bíblia e fazendo tudo isso. Pior que Sodoma e Gomorra, que eles estão misturando. Isto! Profano, tudo misturado como se fosse uma mistura. Como fosse santidade, como fosse dedicado a Deus. Mas a palavra certa é essa que a irmã Ana usou, profanação. Isso chama-se culto profano, que é mistura. A mistura está terrível, entende? Está se trocando valores, não se sabe o que é certo. Aliás, nós sabemos, porque nós temos, pela misericórdia de Deus, o discernimento desse livro e o discernimento do Espírito Santo. Mas tem muita gente que está perdendo a visão, o discernimento básico do que é santo e do que é profano. Sabe por quê? A Abissai vai entrar agora e eu vou dizer o porquê. Vamos lá, Abissai, fala aí. Pastor, eu sei que isso aí tudo é profético, tem que se cumprir isso aí para que a Bíblia seja cumprida na sua totalidade, mas isso aí também não aconteceu porque os grandes, os líderes dos grandes movimentos, eles se ensoberbeceram e ficaram assim gananciosos e deixaram de lado a aplicação da Bíblia contra o pecado? Sem dúvida, Abissai. Veja bem, Paulo diz claro, aquele que está de pé, olhe para que não caia, correto? Não é o que Paulo disse em uma das suas epístolas? Sim. Então, qualquer um de nós, começando de mim, alô, estão me ouvindo? Começando de mim, eu posso cair. Eu posso, como não? Eu não sou super-homem, não sou invencível, não sou imbatível, eu posso cair. Eu estou aqui hoje com vocês de pé, pela misericórdia de Deus, que Deus defenda a minha vida, a vida de minha família, mas se eu não cuidar, se eu não abrir os olhos, se eu não estiver clamando, chorando, amando esse livro, pedindo a misericórdia de Deus, gente, é fácil cair, gente. Irmãos, é fácil demais cair. Basta estar de pé. Porque a gente vê cada vez... Porque a gente vê cada vez mais, pastor, menos cultos de ensino nas igrejas e mais cultos de movimento. A Abissai falou tudo. Mateus 24:12. Alô? E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aí você estuda a palavra iniquidade no grego. Adikia. Aí eu vou te explicar o que significa ao pé da letra. Falta de amor à palavra revelada. Ele procura revelação em tudo. Exatamente. Pastor, mas a palavra... a colocação ali é que Jesus, quando pregava, eu acho interessante que ele sempre falava, vai e não fala para ninguém e vai em paz.
Hoje em dia, na internet, você abre um vídeo, dá um like, compartilha, faz isso, faz aquilo. Em outras palavras, hoje o problema está em dois extremos. Se a igreja não cresce, alguns reclamam, Deus me abandonou, Deus não me prosperou, estou debaixo de maldição. Se a igreja prospera, a tendência do líder, se ele não se cuida, sobe para a cabeça, igual a vodka. Se ensorbebece, pensa que é o dono da situação. Então são dois extremos perigosos. Está no buraco e está no topo da montanha. No buraco, o camarada murmura, maldiz a Deus. Estou aqui na prova, a prova está doendo, Jesus. Você está na bênção, você está na prosperidade, ele se esquece de Deus. Mas tudo se resume numa coisa: aonde está o vosso coração, disse Jesus, ali estará o vosso tesouro. Se o coração do líder está aqui, ó, que esse líder cresça, prospere, a igreja fique rica, bilionária, trilionária, quadrilionária, mas se o coração do líder e dos obreiros está aqui, ó, nada vai fazer ele se mover para a esquerda ou para a direita. E é o que está acontecendo ao contrário. Igrejas que perderam a simplicidade, perderam a humildade, perderam a essência do evangelho, né? Hoje estão aí gigantescas, grandes, ricas, poderosas, e mais importando elas aparecerem do que Cristo aparecer. Uma Vanessa. Pastor, por exemplo, um pastor que tem várias igrejas grandes, escreve vários livros e tem uma certa fortuna, mas, ao meu parecer, tá? Ele prega a palavra de Deus e ele defende a palavra de Deus, mas ele é julgado porque tem dinheiro. Pode um pastor ter esse dinheiro, mesmo que é por causa da igreja muito grande, também porque ele tem livros escritos? É errado ele ter dinheiro? Desde que ele tenha o senso da justiça divina em compreender duas coisas. Escute isso, isso é bíblico. Primeira coisa, tudo que ele tem é dele, é por ele e para ele. Não é errado ter dinheiro. Não é errado ter dinheiro. Entenda bem, meus irmãos, não é errado ser bilionário, desde que o coração não esteja nas riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 de Timóteo, capítulo 6. Está ali, bem claro. Tá? Desde que ele tenha senso de justiça. O que é senso de justiça? Saber como usar o dinheiro em prol do reino. Ajudando as pessoas, ajudando os missionários, ajudando os necessitados. E quantos hoje, pastores, ministérios ricos, estão se inclinando para esse senso de justiça divina? Minha resposta, pouquíssimos. De 20, eu tiro 2. E eu conheço uma igreja americana podre de rico, não está aqui na Flórida não, tá? Está em New Jersey. É a mais rica igreja. Alguém pensa que é na Califórnia? Não, é em New Jersey. Está lá a mais rica igreja de todos os Estados Unidos. Mas o que faz essa igreja? Sustenta 386 missionários no planeta, em 47 países. Sustenta órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitados. Faz missões que ninguém faz, tá? E quanto mais está fazendo, mais está prosperando. Que é uma coisa impressionante. Quanto mais eles estão, porque amam Jesus, estão mais fazendo, estão crescendo, estão fazendo, estão crescendo, estão fazendo. Eles eram um número X há 10 anos atrás, eles estão 50 vezes mais do que eu conheço essa igreja pessoalmente. Tive lá 10 anos, voltei lá 2 anos e meio, fiquei de boca aberta. Eles chegaram a aumentar 40 vezes mais. E eu conheço o pastor, é um homem, pensa num homem rico no mundo. Talvez é um dos mais ricos dos Estados Unidos, mas de uma humildade que assusta. Ele costuma dizer, Dr. Billy Graham me ensinou a viver cada dia e viver o que na dependência de Deus. Eu falei, pastor, se o senhor é dependente, irmão, isso aqui não é nada. Isso aqui é do mestre, isso aqui é do reino, isso aqui vai passar. E tudo que Deus está nos dando é para usar para abençoar o reino. E ele abençoa a comunidade. Isso que é o mais lindo.
Agora, quantas igrejas hoje estão fazendo esse papel? Que Deus tenha misericórdia. Vamos lá, gente, para fechar o versículo 3. Então, apostasia, alguém tem dúvida que a apostasia está aqui ou não? Hoje no mundo? Alguém está com dúvida? Não. Deixa eu responder pegando o gancho que o Absai me falou, porque esse texto está ligado ao outro texto. 1 de Timóteo, capítulo 4. Eu vou voltar a Tessalonicenses. Eu vou voltar. Eu tive que abrir esse gancho, porque é importante isso aqui ficar bem esclarecido para não haver dúvida. 1 de Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, e é o Espírito que está dando essa revelação a Paulo, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, é hoje, agora, alguns o quê? Alguns o quê? Vão louvar a Deus, vão glorificar de pé, vão aplaudir ao Senhor, vão louvá-lo. É o que está dizendo aqui o texto? O que está dizendo aqui? Que alguns o quê? Apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Por obediência, presta atenção, isso aqui é pesado, gente, isso aqui, eu já preguei numa igreja hispana, quase me deram uma coça, sério, quase me deram uma coça, ó, por obedecerem aqui a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pastor, o senhor está querendo dizer que está se dando ensinos de demônios nas igrejas? Sim, senhor, não sou eu, não, a Bíblia que está dizendo. Hoje tem igrejas que, ao invés de ter um culto de ensino bíblico genuíno, tem um culto de ensino de demônios. Meu Deus! Eu acho que você tem que fazer umas visitinhas aí para ficar assustado e observar que a coisa está feia. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Se pode mentir de um púlpito? Claro, como não? Está aqui a Bíblia falando. E que tem o quê? E que tem o quê? Cauterizada o quê? A própria o quê? Consciência. Intimamente, uma consciência cauterizada, ela já perdeu a sensibilidade do que é certo e o que é errado. Então, ela tem o certo pelo errado e o errado pelo certo. O que é uma pele cauterizada? Você sabe que quando uma pessoa sofre uma queimadura de alto grau, ela perde o quê? A sensibilidade na pele. Sabem disso? Quando alguém sofre uma queimadura muito forte, como de 2º, 3º grau, ela perde a sensibilidade da pele. Quantos sabem disso? Quantos sabem? Que dependendo do grau da queimadura, se perde a sensibilidade da pele. Alguém sabia disso? Não? Com a pele morta, né? Isto, eu conheço várias pessoas que sofreram acidentes, queimaram a palma da mão, na hora de te cumprimentar, ela não sente absolutamente nada. Né? Belisca, nada, perdeu a sensibilidade. Então, hoje estamos vendo pastores e líderes que estão com o quê? Com a mente cauterizada. Como a irmã Ana Lu deixou bem claro, é o culto profano, certo? Troca-se o santo pelo profano, o profano pelo santo, é a tremenda de uma misturança. Aí, voltando para a 2ª de Tessalonicenses. Voltando esse texto, então, apostasia não temos dúvida nenhuma. Aí qual é o segundo fato na ordem? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como é que é? Então vamos lá, vamos voltar à fita. Antes do arrebatamento da igreja, tem que acontecer 2 coisas. A manifestação da apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é ele? O anticristo. Pastor, o senhor está querendo dizer que a igreja vai entrar na tribulação? Não. Eu não estou em momento nenhum nem afirmando e nem insinuando que a igreja vai entrar na tribulação. Porém, a igreja vai presenciar os primeiros momentos da tribulação e vai conhecer o anticristo, porque vai ser ele que vai promover o acordo de paz entre árabes e israelenses, permitindo a construção do templo judaico ao lado da mesquita de Omar, do Domo da Rocha, que é território muçulmano ali em Jerusalém. Quanto tempo isso vai durar com respeito ao arrebatamento não se sabe. Mas o que me conforta na Bíblia é que a igreja não vai entrar na tribulação. Alô? Quem crê que a igreja não vai experimentar a tribulação? Mas a igreja vai ver os começos, os princípios da tribulação.
Deixa eu mostrar para vocês 2 textos de mais de 180 que deixam claro, a igreja não vai experimentar. Há uma diferença entre experimentar e presenciar o começo. Bom, 2 coisas bem separadas. O anticristo. Como? A terra, então a igreja vai ver quem é o anticristo. 100%. O planeta inteiro, inclusive eu e a senhora, vamos ver, se estivermos aqui vivos ainda. Que isso, pastor? Tá forte o negócio. 1 Tessalonicenses 5:9. A gente tem que ir aos textos bíblicos. Não é coisa da minha cabeça, não, gente. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ira é a mesma palavra grega para tribulação usada em Mateus capítulo 24. Então Deus não nos destinou para a tribulação, para a ira. Que é um outro texto mais claro ainda, Isaías capítulo 57, lá no Antigo Testamento. Se você não sabe, esse texto é maravilhoso, ele já fala do arrebatamento da igreja, Isaías 57. 1. Abra a sua Bíblia e anote. Não está na apostila esse texto. Claro, se for colocar todos os textos da apostila, a apostila vira um dicionário de 3.000 páginas. Isaías 57:1. Já chegaram lá? Alguém já chegou ou ainda estão no caminho? Isaías 57:1. Ó. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são o quê? Na minha tradução tem aqui uma palavra forte. Vamos ver, como é que está na sua tradução? E os homens piedosos Arrebatados. são o quê? Arrebatados. Homens compassivos são retirados. Retirados, arrebatados, corretíssimo. Sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E essa palavra no hebraico é a mesma palavra que no grego se traduz por tribulação. Então, pastor, eu tô numa boa, não vou entrar na tribulação. Não, nós não vamos experimentar, nós não vamos vivenciá-la, mas ver o seu comecinho, o seu início, isso sim. Vamos continuar nessa mesma linha, porque eu não quero me atropelar, né? Eu queria entrar na página 16 e 17, mas está sendo muito apropriado a gente já preparar essa temática, porque lá no meio da apostila nós vamos entrar lá em cheio, e ela é bem ampla, mas eu já quero já dar os primeiros pontapés iniciais. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Interessante, está na apostila. Isso aí que eu estou falando, tudo que eu estou falando está na apostila. Perdão. Só que eu já estou alinhavando algumas linhas. Desculpe. Perdão. Eu estou alinhavando alguns pontos para que quando nós chegarmos a estudar essa parte do arrebatamento, fique bem esclarecido. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Vou esperar que você abra esse texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Vocês já ouviram falar de muitos pregadores e até sinceros servos de Deus que batem na tecla dizendo o seguinte: ei, crente, prepara-te para ouvir a trombeta do arrebatamento. Alguém já ouviu isso? E sabe o que a igreja diz? Amém. Eu não digo amém não, sabe por quê? Para eu dizer amém, eu tenho que morrer. Porque nós não seremos vivos que vão ouvir a trombeta do arrebatamento. Como é que você pode provar isso na Bíblia? Eu vou provar agora. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, preste atenção aqui, por favor. Aqui a palavra Senhor está com a letra S em maiúscula. Confere? Confere na sua Bíblia? Isso é importante. A palavra Senhor está com a letra S em maiúscula. Anote aí. Toda vez que você encontra a palavra Senhor, sendo o S maiúsculo de Mateus Apocalipse, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é um código.
que poucos entendem, tá? Porque vão haver outras vezes que a palavra Senhor se refere à Trindade, mas aqui não. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Então lá. Porque Jesus Cristo próprio, o mesmo, dado a sua palavra de ordem. Então Jesus Cristo, no momento do arrebatamento, ele vai dar uma palavra de ordem. Qual é ela? Não sabemos, a Bíblia não revela. Vida a voz, presta atenção na sequência, do arcanjo. Então Jesus está descendo para levantar a igreja. Então ele dá uma palavra. Não sabemos qual será essa palavra, mas é uma palavra de ordem. Aí um arcanjo vai ouvir essa palavra. E a Bíblia não revela o nome desse arcanjo. Pode ser Miguel, pode ser um outro, porque não é necessariamente que haja um arcanjo nas miríades celestiais. Embora, repito, a Bíblia só menciona o nome de um arcanjo. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Só menciona Miguel. Eu não me lembro que a Bíblia mencione Rafael, Quemuel, Nemuel, Lemuel, como muitos inventam por aí. Biblicamente, só há menção de um arcanjo, que não quer dizer necessariamente que exista um único arcanjo. Não, diz a Escritura que os anjos são milhares de milhares e milhões de milhões. Muito bem. Então, lá. Então, um arcanjo vai ouvir essa palavra de ordem do Senhor Jesus. O que vai acontecer? Ele vai ouvir e vai ecoar. É o que o texto grego diz, né? Ouvir da voz do arcanjo. É como, por exemplo, Jesus querendo dizer, um exemplo, só não estou afirmando, igreja, vem para cá. Aí o arcanjo, que nós não sabemos de quem se trata, vai repetir as mesmas palavras. Igreja, vem para cá. E o que acontece em seguida? Presta atenção, ó. E ressoada a trombeta de Deus. Isso aqui é uma linha cronológica. Jesus Cristo desce dos céus, ele dá uma palavra de ordem, o arcanjo repete essa palavra, e aí ressoa o quê? Pá, 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 a trombeta de Deus. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Alguém se lembra as 3 funções básicas das trombetas junto da nação de Israel? Vamos lá. Vocês não são obrigados a saberem, mas Realmente. aqui está uma liga... Hein? O seu som hoje está um pouquinho complicado, irmã Sabrina. Eles usavam as trombetas para dar ordem ou para divulgar uma nota nova para as pessoas da comunidade ali. Isto. Vamos anotar as 3 funções das trombetas no meio do arraial de Israel. Primeira função, reunir o povo para receber uma revelação da parte de Deus. Reunir o povo para receber uma revelação da parte de Deus. Reunir o povo para a guerra, para a batalha. Reunir o povo para a guerra, para a batalha. Terceira função das trombetas. Reunir o povo para desmontar o tabernáculo e seguir no deserto. Olha que interessante. Então, todas essas abordagens bíblicas do Novo Testamento temos que levar em consideração lá atrás do Antigo, porque do contrário você não vai conseguir interpretar o texto corretamente. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso chama-se hermenêutica bíblica. Nós temos que lançar a mão da linha de interpretação, olhando lá atrás, também no Antigo Testamento. Vamos lá. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, preste atenção, o verso 16, ele está focado só aos mortos justos. Em outras palavras, os mortos justos que serão ressuscitados serão aqueles que vão, ouvir a trombeta. Alô? Alguém está entendendo? Olha o verso 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceberam? Verso 16 está se aplicando a quem? Aos mortos justos, que ressuscitarão e ouvirão a trombeta. Aí a trombeta tem aquela aplicação. Eles vão ser reunidos para receberem a vida eterna. Por isso que eles vão ouvir a trombeta. Então, para um crente ouvir a trombeta, tem que estar no grupo dos mortos justos. Se eu morrer até lá,
Ou se você morrer até lá, fica tranquilo, você vai ouvir. Mas se não, aí você entra no grupo do verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está entendido essa parte? Pastor, eu Sim ou tenho não? uma. Sim. Faça. Eu tenho uma forma de entender e eu gostaria só do senhor me corrigir se eu estiver errada. Quando a trombeta soar assim, quando a igreja para ser arrebatada, como o senhor está lendo e explicando, quem nos fará ouvir isso será o Espírito Santo? Porque é ele que está nos preparando para nos conduzir ao arrebatamento, certo? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando o Senhor vir buscar a igreja, nos buscar, é o Espírito Santo que nos levará até o Senhor, não é isso? Que vai levantar, sem dúvida nenhuma. Então, eu posso imaginar que quando a trombeta soar, para nós escutarmos a trombeta, seria como o Espírito Santo dizendo: chegou a hora, igreja, algo assim, tipo, o Espírito Santo que estará comunicando a nós que agora é o momento e nós estaremos sendo arrebatados naquele exato momento. Concorda? Sem dúvida nenhuma, e se encaixa perfeitamente com o que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 14, e no Evangelho de João, capítulo 15. Olha, preste atenção que o Manalu está falando, é bem interessante e tem uma conexão bíblica profunda. Que Jesus nos ensina, resumidamente, no capítulo 14 e 15 do Evangelho de João. Eu vou dizer a você que Jesus ensina várias coisas, ele ensina 9 coisas. Dentre essas 9 coisas, o que ele ensina que mais me chama a atenção? O Espírito Santo, ele fala da parte do Pai e da parte do Filho. Ele revela da parte do Pai e da parte do Filho. Ele manifesta a presença do Pai e a presença do Filho. Ele glorifica tanto o Pai como glorifica o Filho e, em momento nenhum, o Espírito Santo fala de si próprio e glorifica a si próprio. Alô? Já perceberam isso? Alguém já leu isso? Em momento nenhum o Espírito Santo fala dele. Em momento nenhum o Espírito Santo glorifica a ele, ainda que ele seja Deus e é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração. Amém? O Espírito Santo é digno disso, porque ele é Deus. Mas ele não fala de si e para se honrar, para se autoglorificar. Ele fala para a glória do Pai e para a glória do Filho, e fala da parte do Pai e da parte do Filho. Eu vou pegar o gancho aqui da irmã Ana Lu. E vou dizer mais, isso aqui é fantástico, presta atenção. Quando a presença de Deus se revela entre nós, quem é que se revela entre nós? O Espírito Santo. O Senhor está aqui entre nós, é o Espírito Santo, não é fisicamente nem o Pai nem o Filho. Como é que é? Porque fisicamente falando, segundo as Escrituras, o Pai e o Filho estão lá, no céu. Então, quando Deus se manifesta em nosso meio, é o Espírito Santo. Pastor, Uau! e quando nós usamos a expressão numa pregação assim, Jesus está passando no meio da igreja? É importante esclarecer à igreja que é o Espírito Santo que está revelando o Espírito de Cristo. Está lá em Romanos. Romanos diz, né, que o Espírito Santo revela o Espírito de Cristo, mas fisicamente Cristo não está entre nós. Como é que é? Não está. Ele está à destra do Pai. É o que diz lá a carta aos Hebreus. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está lá fisicamente com as vestimentas do sumo sacerdote intercedendo por nós, no tabernáculo celestial. Lembra-se disso? Lá no céu está o original, a cópia foi colocada na terra para Moisés copiar. Lembra-se lá no livro do Apocalipse, qual foi a única pessoa que viu o céu aberto e a arca da aliança original lá no céu? Alguém se lembra? João. Teve um momento que o céu abriu e João viu o quê? A arca do pacto, a arca da aliança. Então, João viu a original. Gente, o negócio é maravilhoso. Então, por não termos um esclarecimento, por a maioria, na verdade, né, não ter um esclarecimento bíblico básico, não entendem que é o Espírito Santo que hoje nos revela tanto o Pai, como o Filho. Deixa eu pegar um ganchinho da irmã Ana Lu, para a gente dar um fechamento. 5 a 8 minutos nós... Vou fechar meu raciocínio, só um segundo. Eu fecho ele em um segundo.
Então, esse é o grande ponto. Se o Espírito Santo, ele que nos levará no arrebatamento ao Senhor Jesus, é ele que comunicará conosco, e nós vamos estar ouvindo a voz dele agora, vamos dizer, nesse exato momento. Se a nossa comunhão com ele não for ao ponto de nosso dia a dia, nós conseguimos discernir a voz do Espírito Santo, ser obediente ao Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, como igreja, já exercer essa comunhão e essa unidade com ele, no dia do arrebatamento, nós não vamos conseguir ouvir o Espírito Santo dizer que chegou. 100% correto. Lembra que Jesus falou em Lucas 18:8? Se você não se lembra, anote aí. O que Jesus falou em Lucas 18:8? E bate direitinho com o que a irmã Lu está falando. Quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará nela fé? E a palavra fé aí é piston, quer dizer comunhão íntima. Jesus está deixando uma deixa, né? Está deixando uma dica. Quando eu voltar à terra, eu vou encontrar servos meus com comunhão íntima? Agora, deixa eu passar para 1 de Coríntios, capítulo 15. Alguém conseguiu entender, então, que 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17 está falando de dois grupos. O grupo dos mortos justos, que serão ressuscitados, e o grupo dos vivos, que serão arrebatados. Já conseguiram entender? Só os mortos vão escutar a trombeta e aí então seremos arrebatados juntamente com eles. Pastor, se o senhor puder, o senhor acredita que a Arca da Aliança ainda se encontra perdida na Terra? Não, já está em Jerusalém, né, irmão? Já foi encontrada, calma. Vou falar sobre isso com riqueza de detalhes. Já foi encontrada, está no subterrâneo de Jerusalém, esperando o momento certinho de ser levada à tona e introduzida no dia da inauguração do templo judaico. Não, o irmão não está sabendo do mistério, não, calma. Vou falar sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu decidi dar um adiantamento do que a gente vai falar em 2 aulas à frente. Isso aqui vai render mais pano para manga do que bata para batismo. 1 de Coríntios, capítulo 15. Em 7 minutos, terminamos a nossa aula, em 7 minutos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Anote isso aqui, ó. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Aqui a expressão dormiremos, ela não é literal, ela é figurada, para aplicação do quê? Da morte temporária. Lembra-se quando Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo? A menina dorme, é rir de Jesus. Ele está doido, está mortinha da Silva. Mas Jesus disse, a menina dorme. Ou seja, Jesus usou uma figura de linguagem conhecida como eufemismo, que é uma figura de linguagem que visa atenuar, reduzir, aliviar o impacto de uma ideia ou de uma realidade chocante. É o que ele usa aqui o apóstolo Paulo. Eis que vos digo um mistério... Como? Ele também falou que Lázaro dormia, né? Isso, exatamente, né? E o povo riu na cara de Jesus, está dormindo, não, está morto. Não. Eis que vai lá e vou despertá-lo, né? É que Jesus era mestre, sempre será o mestre, né? Das figuras de linguagem. Mas todos seremos transformados. Agora, muita atenção aqui no verso 52, presta atenção. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar do quê? Ao ressoar do quê? A última trombeta. Opa! Não está parecido com o texto de 1 de Tessalonicenses 4,16? Não tem uma semelhança, sim ou não? Não apenas uma semelhança, mas tem uma conexão direta. Então, faz a ligação. 1 Tessalonicenses 4,16 está ligado com 1 de Coríntios 15,52. Só que aqui está dando um detalhe que 1 de Tessalonicenses 4,16 não nos dá. Olha o detalhe, ó. Ao ressoar do quê? Do que da última. Para ter a última, me acompanhe, tem que ter acontecido o quê? Outras anteriores. Certo ou errado? Porque se fosse uma só, não haveria a necessidade de colocar o adjetivo última.
Não tem necessidade. Mas como está se referindo à última, quer dizer o seguinte, existiram outras antes. A trombeta soará, escute essa, preste atenção. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é o momento do arrebatamento. Mas peraí, aqui está falando de última trombeta. O que tem a ver com 1 de Tessalonicenses 4,16? Se você parar para pensar e analisar o texto, e nós vamos avançar mais à frente, a Bíblia fala que na primeira parte da tribulação vai acontecer o quê? A abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. E não quer dizer necessariamente que vamos viver os 3 anos e meio a full, cheios, mas que no toque da 7ª trombeta é que vai acontecer o arrebatamento. Isso a gente vai falar em uma outra aula. Então, só para você pegar o gancho, deixa eu mostrar na apostila, para você ver isso aqui, ó. Deixa eu mostrar na apostila, direitinho, na página 24, fala o que vai acontecer no toque das trombetas. Está falando ali... Então, pastor, nas 6 primeiras trombetas vai ser tocado e nós não vamos ouvir? Não. Por interessante que pareça. Calma, isso é bem... Mas nós não vamos ouvir, nós vamos ver o que vai estar acontecendo. Olha o que vai acontecer na primeira trombeta. Dá-nos a terça parte da terra e das árvores e das ervas verdes. Segunda trombeta, dá-nos a terça parte do mar. Terceira trombeta, dá-nos a terça parte dos rios e das fontes das águas. Quarta trombeta, parte do sol, da lua e das estrelas. Quinta trombeta, tormento dos gafanhotos. Sexta trombeta, matança da terça parte dos homens. 7ª trombeta é quando a igreja é levantada da terra. Como é que é? Pastor, então a igreja vai viver a tribulação? Não vai viver a tribulação. A igreja vai presenciar esses acontecimentos acontecendo em alta velocidade. Isso quer dizer que depois que a igreja for retirada, o efeito dos acontecimentos que estas trombetas trarão vão arrasar o planeta. Não destruí-lo, mas arrasá-lo. A destruição vai vir quando? Na segunda parte da tribulação, quando ocorrer o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Isso aqui é impressionante, gente. Sim. Mas essa matança da terça parte dos homens não pode ser a pandemia? Faz sentido absoluto. A nossa irmã já está adiantando o assunto, gente. Já está adiantando o assunto. Não necessariamente toda a pandemia, mas uma parte da pandemia, né? Como já ressaltamos alguns minutos atrás. O Covid está voltando com força total. Então que as quintas trombetas, até a 5ª trombeta já tocou? Não necessariamente, porque tem que acontecer um cenário que se encaixe em todas elas ao mesmo tempo. Só analisar depois com calma. Tá? Dê uma olhadinha. Elas não iriam ser uma coisa de cada vez, não? Seria tudo de uma... Não, quando lemos o texto grego, escute, quando lemos o texto grego, não apresenta uma sequência, que é diferente na segunda parte da tribulação. A segunda parte da tribulação, ela é toda sequencializada, sequencial. O problema é que nós não percebemos quando lemos Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura bem detalhada nas próximas aulas. Aí vocês vão ver que há a tendência que selos e trombetas ocorram de forma simultânea. E os acontecimentos... Sim. Nós vamos fazer só 8, vamos fazer 12 aulas. Não, temos que fazer 8. Quando o negócio estiver bonito, a gente tem que cortar, não tem jeito. Menino, continua, deixa o professor falando aí, vamos embora. Gente, já são 10h08, eu já não posso mais continuar para não ficar tarde, né? Olha lá, nossa irmã Bernadette está aguentando o rojão, 00:08, está lá firme e forte, deve ter tomado aquele double shot do Starbucks, né? Não sei se no Brasil tem Starbucks, mas acho que ela tomou um cafezão do Starbucks, está ali aguentando com força. Gente, alguma dúvida dentro desta temática que nós estamos abordando hoje? Eu sei que agora
está levantando alguns pequenos questionamentos, mas tem alguma dúvida que você quer matar ela agora, essa dúvida agora, para não terminar a aula? Faça a sua irmã Vanessa. Esperava um pouco. Vamos lá. Não, eu sei que também não cabe a nós saber quem que é o anticristo, mas é só curiosidade. Tem um cara que chama Alexander Soros. Tipo assim, eu ouvi falar que ele tem grandes, como fala? Não qualidades, né? Que pode ser... Credenciais que poderiam qualificá-lo como anticristo. E aí eu fui pesquisar, ele é judeu dos dois lados, é um grande candidato. Só que não é homossexual, como diz Daniel 11:37. Mas isso aí a gente não vai saber, porque ele não vai poder revelar que é homossexual no começo, vai? Não, no começo não, mas no momento que ele aparecer, já biblicamente já sabemos que já o é, embora a igreja não vai ver a revelação disso, né? Quem vai ver a revelação disso é o mundo depois, que estiver submergido dentro da grande tribulação. Mas o Soros, eu vou falar sobre isso, é o bração direito do anticristo. Ele é a cara física do anticristo. Só para fechar, né? Então, tudo que o anticristo hoje está fazendo na Terra, ele está fazendo usando os Illuminati. Então, os Illuminati é o braço físico, real, palpável. E o Soros é um dos, não é o único, é um dos que estão representando o projeto do anticristo. Tá? Nós vamos falar isso com riqueza de detalhes. Nossa irmã Vanessa já adiantou o negócio. Então, em outras palavras... Eu poderia afirmar que o anticristo está trabalhando de uma forma, vamos dizer, espiritual, e depois ele vai se fazer literal. Não, ele não está trabalhando só de forma espiritual, ele está trabalhando literal. Só que ainda não é o tempo dele ser revelado. Tem um tempo marcado no calendário de Deus. Esse tempo está muito próximo. Então, por isso que as pessoas não dão entre 10 a 40 anos mais para ocorrer o arrebatamento e essas coisas. Não! E eu vou me atrever a dizer algo, eu vou provar vocês na Bíblia. Estamos a menos de 10 anos. Não podemos colocar datas, mas Jesus deixou lá em Mateus capítulo 24, 4 pistas. E você, em cima daquelas 4, vou mostrar a vocês, isso é fantástico, em cima das 4 pistas vai cair a ficha. Toim, o quê? Não temos mais de 10 anos. Eu não estou dando datas. Quem está me entendendo, gente? Eu não estou colocando datas, mas Jesus nos coloca pistas. E em cima dessas 4 pistas, qual é a conclusão? Peraí, então a coisa não vai passar de 10 anos. Se passar, é o ato da misericórdia de Deus em ainda salvar muita gente. Mas a gente vai estudar sobre... Está lá em Mateus capítulo 24. É assustador. E a maioria dos cristãos não estão nem aí, não estão enxergando essas que estão acontecendo aqui diante dos nossos olhinhos. Rapidinho, porque já são 10h12. Rapidinho, a última pergunta. Quem quer fazer a última pergunta para a gente fechar? Ninguém tem? Amém. Vamos lá, gente. Irmã Bernadette. Rapidinho. Para onde... Eu sei que é extenso assim, mas para onde foi a tribo de Dan? O senhor sabe me dar uma referência que eu posso estudar aqui? Vou falar abertamente, mas a tribo de Dan, traçando a linhagem genealógica, ela cai em cima de um homem chamado Seleuco. De Seleuco vem toda a linhagem do anticristo que desemboca em cima deste personagem que, por enquanto, para nós, ele é desconhecido, mas estão todos no norte da Síria. Todos os descendentes da tribo de Dan estão hoje localizados no norte do país chamado Síria. Irmãos, Papai do Céu falou alguma coisa conosco através da sua palavra nesta noite? Papai nos falou? Se falou, continue ligado na palavra de Deus, como disse a nossa irmã Nalu com tanta propriedade. Vamos estar ligadinho com o Espírito Santo, porque ele não nos deixa enganados, e muito menos sem o despertamento. Vamos agradecer a Deus por esta aula de hoje, que o Espírito Santo continue nos movendo, né? Trabalhando, nos incomodando. Os alunos que quiserem fazer o trabalho opcional e voluntário, fiquem à vontade, né? Tem que entregar até a próxima semana, até a próxima terça, certo? E aí eu já vou divulgar já imediatamente as respostas do trabalho da semana que ficou,
de hoje, e também já vou estar liberando o montante das notas que estou ainda processando, né? Porque a semana passada ficou bem apertado, mas estamos aí fechando tudo para não deixar nada a desejar para com os irmãos. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração, pastor Anderson Ramalho, que está com o layout mais jovem. Eu tenho que ir a Porto São Lúcio ainda esse mês. Se Deus não me levar para a eternidade, eu tenho que tomar um banho de juventude, né? Acho que irmã Sabrina caprichou. Parabéns, irmã Sabrina, a senhora cuida bem do seu esposo. O homem está diferente, gente, estou falando sério, ele está diferente. Desde a última vez, não é problema de minha visão, não, né? Jesus fez um renovo aí. Então, eu vou ser abençoado, dar um abraço nesse tempo para eu voltar já renovado aqui para Orlando. Pastor Anderson, nos agradecendo a Deus. Obrigado, nossa irmã Bernadette, irmão Leandro, pastor Anderson, irmã Sabrina, a Angelina, que hoje eu vi ela meio escondidinha, né, lá no cantinho, né, porque a telinha não é tão grande para pegar os três. Mas obrigado, Angelina, pela sua participação. Também nosso querido irmão Abissai, irmã Vanessa, irmã Nalu, irmão Elton. Hoje faltaram alguns alunos, mas se Deus quiser, na próxima terça estaremos aqui em peso. Pastor Anderson, nos agradecendo a aula de hoje com uma palavra de oração. Obrigado a todos. Próxima semana, dia 10, estamos aí coladinhos. Se Jesus voltar, não fiquem chateados comigo. A festa continua lá no céu. Aí vai ser bonito demais. Mas que, como disse nossa irmã Nalu, usada por Deus, né, que estejamos sintonizados com a voz do Espírito, para nós não sermos pegos de surpresa. Pastor Anderson, nos despedindo com a palavra de oração. Como Deus e Pai, nós queremos louvar e te agradecer por esta noite, por mais um dia na tua presença, para aprender mais de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter revelado a tua palavra em nossas mentes nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Continua abençoando a vida do pastor Luiz, o Pai, em nome de Jesus. Que possa ser, em nome de Jesus, cada um que está possa saber entender, Senhor, todo esse estudo que nós estamos tendo, ó Pai, esse privilégio, ó Pai, que está aprendendo da tua palavra. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Guarda cada um com o teu santo nome nesta noite, protegendo e guardando, ó Pai, cada família que está aqui, ó Pai, ouvindo a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. É necessário que ele eu cresça. diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele É cresça. necessário que ele E que cresça. eu diminua. E que eu diminua. Que E a eu Deus damos diminua. o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom descanso, uma excelente terça-feira, uma abençoada semana e até terça que vem, dia 10, se Deus quiser. Se Ele não quiser, estamos no céu, todos juntinhos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus a Boa noite a todos. todos vocês. Boa noite a Obrigado. todos.